Olá, boa tarde, estamos começando mais um programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo feminino você confere aqui e a presença dos pais é crucial para a criação dos filhos e desenvolvimento deles também. Sobre esse assunto, vamos conversar hoje com a ebiatra e pediatra, doutora Cíntia Filomena. Doutora, boa tarde, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui hoje. É um prazer estar aqui com você e todo o seu público. Espero poder ajudar aí para a gente discutir um pouquinho dessa figura tão importante que é o pai na vida de um filho. Doutora, perguntar o seguinte: qual a importância dos pais na relação de modelamento de comportamento dos filhos? Olha, é de extrema importância, né? O pai, ele vai ser a figura masculina e ele tem uma diferença tanto para o menino quanto para a menina, né? A figura masculina pro filho, ele é mais força, mais direcionamento, ele é mais exemplo, né? E para a menina, ele não deixa de ser um exemplo, mas é uma figura de comparação. O pai é o primeiro amor de uma menina, né? Na grande maioria das vezes. Então, é uma figura de referência muito importante até para que ela possa se relacionar futuramente, né? As relações que ela vai procurar, o que ela vai ter, tem muito a ver com a figura de pai que ela vai ver e vivenciar. Agora, então, a senhora diria, vamos do contrário. A mãe, a mulher e o homem que não tem essa figura paterna na infância presente tende a ter relações mais difíceis. Como é que funciona? Sim, a figura do pai, a figura masculina, ela é importantíssima para formação social de um filho. Então, sim, o pai ele tem um fator muito importante para que os filhos saibam se relacionar melhor socialmente. Em relação à questão emocional, como é que funciona? A senhora falou que geralmente os meninos veem o pai como uma força, as meninas como exemplo até de companheiro, né, para o futuro. Em relação a esse emocional, é extremamente importante. A presença de um pai, ela dentro da rotina de um filho, né? Participar, estar ali na rotina básica, desde a primeira infância até a adolescência, modula toda uma questão emocional, em termos de sentimentos. Crianças que não têm pais presentes, elas têm muito maior chance de desenvolvimento cognitivo inferior, de desenvolvimento social inferior, que a gente já conversou, e também a questão emocional de dificultar, por exemplo, a compreensão de emoções. Então, está relacionado no futuro com depressão, com síndromes de ansiedade. Então, tudo isso pode ter uma relação quando existe a ausência do pai dentro do desenvolvimento de um filho. Hoje a gente sabe que as relações dos pais, elas estão diversas. Tem casais que estão juntos, tem outros que estão separados. Como deve ser a relação desse pai, por exemplo, que não está todos os dias dentro de casa com esse filho? Como dizer essa presença desse pai junto a esse filho? Hoje a gente vive inúmeras diferenças dentro de estruturas familiares, né? Sim. Famílias com pais separados, famílias homoafetivas. Então, existe para todo tipo de família, é preciso olhar o seu ambiente dentro do que se pode fazer. Existe uma complementariedade da figura feminina com a masculina, né? Então, dentro do possível, famílias onde os pais não são presentes por qualquer que seja a razão, é muito importante que a criança tenha uma figura masculina de referência. Isso consegue suprir muitas vezes a demanda dessa ausência. Então, ter um exemplo masculino, seja um avô, um tio ou qualquer outra figura forte masculina de referência. Isso é muito importante. Dentro de famílias que os pais são separados, e aí é onde eu acho que tem uma questão muito delicada, é saber a maturidade desses pais, porque a criança ela vai depender da maturidade de relacionamento que esses pais vão ter entre si. Então, lembrar que as crianças, elas estão fora de um ciclo de relacionamento deles, né? Então, a presença da mãe, a presença do pai, principalmente, ela é muito importante. Então, que as famílias possam saber ajustar, fazer presente cada uma dessas figuras é muito importante no caso de filhos com pais separados. Isso ajuda também. Se a família conseguir manter esse bom senso, essa conversa, não colocar as crianças no meio de relacionamentos que não são deles, ou seja, são questões dos adultos, muitas vezes as crianças vão conseguir sobreviver a essa separação sem grandes danos emocionais. Se a figura materna existir e a figura
paterna coexistir de uma forma ativa, praticante. Qual seria essa ativa, praticante que a senhora fala? Ativa e praticante é o quê? É um pai que possa participar de um pouco da rotina, ter noção da atividade escolar, de brincadeiras, ter momentos de qualidade com aquele filho, poder estar brincando, poder estar participando, ajudando numa atividade da escola, participando de momentos importantes daquela criança. Então, que não haja uma separação, ou só a mãe, ou só o pai. Então, que ele possa coexistir em todos esses momentos que são importantes, principalmente na primeira infância. Datas comemorativas, sim, atividades escolares, participar de atividades de esporte, brincadeiras juntos, tudo isso é uma forma do pai estar ativo, praticante na vida de um filho. E na adolescência, doutora? Que a gente está falando na primeira infância, sim, que eu acho que é onde fica mais gravado ali na mente, mas já na adolescência. Olha, a adolescência, ela depende da primeira e da segunda infância. Então, assim, na adolescência, os pais vão colher o fruto do que foi plantado ali na primeira infância e na segunda infância. Sim. Quando eu falo em primeira infância, eu falo do nascimento até aproximadamente os 5 anos de idade. O pai, a função dele ali é criar vínculo com a criança. Ele precisa estar presente, mostrar a figura dele, né? Que não é tão visceral quanto a da mãe que gerou, que gestou, que muitas vezes amamenta. Mas o pai, ele se torna vínculo a partir do momento que ele cuida de pequenas coisas. Ele dá um banho, ele troca a fralda, ele ensina a criança a dar os primeiros passos, a falar as primeiras palavras, coloca para dormir. Andar de bicicleta. Isso, ensina os movimentos motores iniciais da infância que são tão importantes, andar, correr, brincar, né? Ler um livro à noite antes de dormir, tudo isso é criação de vínculo. Então, na primeira infância, o pai ele precisa estar atento à formação de vínculo. Sim. Na segunda infância, que vai aí dos 5 até os 10 anos, o pai ele vai ser um guia daquela criança. Ele vai mostrar o quê? Os direcionamentos. Ele vai estar ali para ensinar ação e consequência. Ele vai estar ali para delimitar as situações, colocar limites, né? Ele vai estar ali para poder reconhecer e lapidar as emoções que as crianças começam a aflorar e perceber, né? Porque antes elas são meio que imperceptíveis e agora não. A criança começa a lidar com alegria, frustração, tristeza, raiva, irritação e o pai, a figura do pai ali mostrando que aquele caminho foi certo, que aquele caminho foi errado e principalmente aí ele já vai no final dessa segunda infância direcionar para o que é importante na adolescência, que é o exemplo, né? Então não adianta, uma criança ela não aprende do que a gente fala. Ela aprende com o que a gente faz. Então não adianta eu falar para ela agir de uma forma se ela me vê agindo completamente diferente do que eu estou ordenando. Então, muitas vezes é melhor não falar, mas demonstrar com a criança na primeira e na segunda infância para que ela realmente absorva. Por isso que a gente acaba tendo essa necessidade de presença. A presença física, o contato, ele é muito importante para esse desenvolvimento. Aí eu chego na adolescência, sim, certo? A adolescência é a fase de desafios. Se eu não tiver criado vínculo, se eu não tiver aceitado o meu pai como o meu guia, como o meu exemplo, na adolescência o que eu tenho? Eu tenho um distanciamento da minha figura paterna. Eu tenho uma repulsa por aquela pessoa que está ali perto de mim. Então tudo fica mais difícil, eu vou ter irritabilidade, eu vou ter agressão, seja verbal, que é mais comum com o adolescente, eu vou ter o bloqueio, propriamente dito, daquela figura como importante para o desenvolvimento. Ao contrário, quando a gente constrói esses vínculos anteriores, o adolescente naturalmente vai ter a presença do pai como algo importante, como alguém que ele vai tirar ali uma dúvida, com quem ele vai se posicionar, né? Então, isso é muito importante para o filho. Em relação à autoestima e confiança dessas crianças e adolescentes em relação à presença do pai? Olha, é extremamente importante, né? É a criação do vínculo. Quando eu tenho pai, eu tenho um vínculo e o pai, ele é uma figura de segurança muito grande, né? Por mais que a mãe tente, ela nunca vai chegar perto da figura de segurança e proteção que quando se cria o vínculo real da paternidade, o filho vê, sabe? Então, nesse caso, quando você se sente seguro, quando você se sente protegido, você tem um empoderamento
para acreditar no que você faz. A palavra positiva de um pai para um filho, ela faz aquele filho virar o que ele quiser, ele transforma. Se o pai fala para ele, você consegue jogar, você consegue fazer atividade, a criança vai lá e faz com a naturalidade muito grande. Da mesma forma que se o pai penalizar aquela criança, você não é capaz, ou tipo, não me importo, a criança tem a sensação de que ele chega, quer mostrar uma atividade, e o pai está trabalhando, e o pai está fazendo outra coisa, ele não dá importância, ele vai se diminuindo, parece que ele vai se tornando pequeno. Então, por isso que o olhar, que o incentivo paterno, ele tem tanta força na autoestima de uma criança. Eu vou dar um exemplo simples. No início do ano, meu filho teve um campeonato de futebol, e ele está com 7 anos, está começando. E eles, no primeiro jogo, o time não foi bem e tudo, eles ficaram meio decepcionados, então juntaram 3 pais com 3 amigos e começaram a treinar os meninos antes dos jogos. No jogo seguinte, aquelas crianças pareciam outras crianças. Então, sabe, o ânimo, a capacidade, a sensação de que eles podiam, de que eles eram capazes, foi incrível o que aconteceu. Então, esse movimento, ele serve para tudo na vida de um filho. A palavra positiva, de apoio, de incentivo de um pai, ela nunca deve ser menosprezada ou evitada, ou não, depois eu falo. Fale agora. Essa presença, essa fala positiva ajuda muito na autoestima de qualquer criança. Agora, doutora, uma coisa que acontece muito, acho que dentro de casa, com todos os casais, todas as mães, em relação à reclamação. Por exemplo, a mãe reclama, mas às vezes o pai tem uma reclamação mais forte, mais firme. Algumas mães querem interferir. Quanto de prejuízo que traz essa interferência em uma reclamação, em uma correção do pai para com o filho? Olha, dentro o que a gente orienta é que a educação, ela seja uma coisa combinada entre os pais, né? Sim. Então, assim, não é legal, não faz bem a criança ver 2 adultos discutindo entre si quem está certo ou quem não está. Até porque ela fica em dúvida qual é a figura de referência que ela vai seguir, né? Então, dentro de uma educação balanceada e bem estruturada, independente se os pais estão juntos ou não, o ideal é que os pais sentem e conversem. Qual é a linha de educação que a gente vai seguir? Quais são as medidas que a gente vai ter? É claro que algumas vezes, no calor do momento, ou alguma coisa acontece, alguns imprevistos, então um tem uma ideia, outro tem outra. Mas sempre tentarem evitar como se estivesse discutindo aquilo. Falou, não, hoje a mãe disse que não, mas o pai chegou, liberou. Tá, hoje eu vou abrir uma exceção, que seja uma coisa, então seu pai, a gente vai conversar e ele acha melhor assim, eu concordei com seu pai. Que nunca seja algo que fique um contra o outro, mas que um conversou com o outro e que foi resolvido a decisão de algum. Sim. Isso é uma forma mais inteligente, para que a criança entenda até que as coisas possam mudar e mudar as situações ou as regras pode acontecer, mas não de uma forma que um esteja contra o outro, mas que os dois estão trabalhando em conjunto, entendeu? A criação dos filhos, ela deve ser uma parceria da mãe com o pai e nunca uma disputa de mais poder, né? Então, a criança aprende que uma hora ela pode ceder. Poxa, eu tô brincando aqui com meu amigo e a brincadeira tá boa pra mim, mas não tá boa pra ele. Então, começou aquela tensão. Eu posso conversar, então a gente pode reajustar aquela brincadeira. Isso ensina, né? Sim. Então, ensina a criança não, eu não gostei dessa brincadeira, vamos acabar com isso agora. Não, então o posicionamento que os pais têm diante de algumas mudanças ou divergências de pensamento vai ajudar no comportamento do filho, de uma forma direta. E até depois os pais podem juntar, conversar fora da presença dos filhos, para poder ajustar aquilo ali, né? Com certeza. Em relação às redes sociais, hoje eu acho que o grande vilão de roubo de atenção dos pais para com os filhos é o celular, o trabalho ali nas telas. O quanto que isso prejudica na relação? É justamente a importância que o filho tem, né? O filho, hoje, os pais tendo uma jornada de trabalho muito grande, muitas vezes tendo trabalho domiciliar, o homework, né? Que é cada vez mais
frequente, mais comum, toda vez que o filho pede a atenção dos pais e que existe uma negativa, ou que ele vê que ele dá a sensação de mais importância para qualquer outra coisa que não seja o que ele está pedindo, ou o que ele está fazendo, ou que você não sabe lidar de uma forma gentil, parar um pouquinho e explicar, olha, isso é o meu trabalho, eu preciso de mais um tempinho e daqui a pouco eu vou voltar a atenção para você e voltar a atenção como foi prometido, isso vai diminuindo a importância. E aí entra nessa questão da autoestima ou da necessidade. Poxa, eu estou buscando a minha mãe, eu estou buscando o meu pai e eu nunca tenho essa atenção, então eu vou deixar de procurar. Né? E isso vai sendo uma bola de neve tanto para os pais quanto para a criança, porque aí os pais aumentam a carga de trabalho, muitas vezes não percebem esse distanciamento e a criança vai buscando outras formas de atenção. E muitas vezes observando o modelo do trabalho dos pais, o tempo na TV, o tempo no celular, o tempo no trabalho, ele busca também, poxa, o que é aquilo que é tão interessante para o meu pai, né? Por que a televisão chama tanta atenção, o celular chama tanta atenção? Então ele começa também a ter interesse pelo que os pais têm interesse. Sim. E aí a gente acaba tendo essa grande confusão hoje, né? Do uso da tela, o uso da internet tão indevido e tão em voga, que a gente está tendo tantos problemas que precisam ser discutidos, né? E os pais precisam ficar atentos. A gente vê tanto como exemplo essa questão, que tanto os filhos costumam brincar, que tem a profissão dos pais. Meu pai é dentista, algo assim. O filho também, não, eu vou ser dentista e quer imitar. Geralmente os meninos têm muito isso, né? De Sim. querer imitar a profissão dos pais logo assim na primeira infância. Sim, então é justamente porque a criança, ela tem uma capacidade meio de esponja, né? Ela vai absorvendo o ambiente que ela está. Se o ambiente é um ambiente emocionalmente calmo, tranquilo, saudável, ela absorve aquilo. Se ela vive num ambiente cheio de tensão, cheio de conflitos, ela vai achando que aquilo é um modelo natural de sobrevivência, né? Da mesma forma que ela aprende a ser amada, aprende a se controlar com o toque, com a presença. Se eu não tenho isso, eu gero comportamentos difíceis, eu gero distúrbios sociais, né? Então tudo isso é a consequência do nosso ambiente. Por isso que hoje a gente fala muito em bem-estar, ele precisa ter uma avaliação física, emocional e social. Sim. Tudo isso interfere diretamente na saúde de um indivíduo. Doutora, em relação a consequências, em relação a castigo, por exemplo, a ações que os pais devem ter com as crianças, isso deve ser colocado a partir de quando? Na primeira infância, na segunda infância, quando? A criança, principalmente quando ela já está na segunda infância, ela já tem uma maturidade, começando a ter uma maturidade emocional maior, todo comportamento ele deve ser mostrado como ação e consequência. Então, se a criança está tendo comportamentos errados, ela precisa ser notificada daquilo, né? Você precisa parar, conversar, mostrar, e isso é um trabalho árduo com criança, porque muitas vezes a gente precisa repetir e fazer a mesma coisa inúmeras vezes, então não ache que você vai modelar um comportamento e na próxima vez nada vai acontecer, você vai ter que modelar muitas vezes o mesmo comportamento várias vezes, e a criança a partir dos 5, 6 anos, ela precisa entender que toda ação, ela tem uma reação, ela tem uma consequência, né? Então você precisa, se ele está tendo algum comportamento que é errado, o que está acontecendo, o que a gente pode fazer para mostrar a consequência daquilo. Se ele bate num amigo, se ele morde um amigo, numa idade que a gente já está modelando isso há um tempo, ele precisa ter uma consequência. O que é? A gente vai mostrar que ele vai perder, ele não vai, os amigos não vão querer brincar com ele. A gente precisa ensinar, né? Então, assim, se você machuca os seus amigos, você vai ficar, os amigos vão ter um afastamento de você. E muitas vezes a consequência é ou na conversa ou pequenas ações. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de consequência física, né? Mas a criança, ela precisa sim, ela precisa entender que existe consequência. Existe um momento que você fez algo errado, você vai parar de fazer o que você quer fazer, o que você gosta de fazer, e vai pensar um pouquinho no que você está fazendo. Então, a questão de ação, consequência, ela é muito importante. E isso você vai modelar conforme a necessidade que vocês veem de cada comportamento que a criança possa estar tendo errado.
Mas eu acho extremamente importante que a criança, ela só aprende, principalmente nessa idade, se a gente começar a correlacionar ação com consequência. Doutora, em relação, por exemplo, à questão, não sei se é liberação de hormônio, mas a gente sabe que na primeira infância as mães são muito apegadas aos filhos e os filhos às mães. A gente sabe que é através do amor, da amamentação, mas para os pais, como esse vínculo é muito pelo brincar, a informação é que vem muito pelo brincar, é isso mesmo? Não necessariamente. Sim. O toque, o poder da presença, o toque, ele produz hormônios. Quando o pai ele tem contato físico com o filho, ele também pode produzir alguns hormônios como a mãe. Sim. Por exemplo, a mãe amamenta, ela está diminuindo ali o cortisol, o hormônio do estresse. Se o pai acalenta um filho, põe ele no colo, faz um contato pele a pele com aquela criança, ele também está reduzindo o cortisol, ele também tem interferência nisso. Isso não é um privilégio único da mãe, Sim. né? A presença física, o toque, o carinho, a percepção de contato, ela produz ocitocina na criança, seja a mãe na amamentação, seja o pai no toque. Quando eu aumento os níveis de ocitocina, eu estou melhorando a imunidade daquela criança, diminuindo a infecção. Então, assim, a presença física, ela traz benefícios diversos, físicos, cognitivos e sociais. Isso é totalmente real. Então, para um pai, a presença, ela vale muito mais, a presença física, a permanência, o participar da vida do filho, ele vai muito além de regular o emocional. Ele pode ter benefícios físicos, sociais e cognitivos. Doutora, muito obrigada pela sua presença ao Mãe Antenada mais uma vez. Eu que agradeço. Portanto, assim encerramos mais um programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo feminino, você confere aqui.